Fala pessoal, Prof. Maria de Matemática aqui. Vamos para mais um vídeo de revisão, reforço, nivelamento, tá? Projetinho feito pela equipe de matemática do Campus São Cristóvão 3. Na aula de hoje vamos estudar frações, tá? Aqui vai ter um caráter um pouco mais aprofundado. Se você tiver muita dificuldade em frações, você está muito no básico das frações, eu tenho um videozinho aqui no canal com situações mais básicas, as 4 operações, um vídeo mais calmo. Aqui nesse vídeo, você pode ver aqui na descrição, em cada capítulo nós vamos trazer problemas mais complexos, vamos trazer umas expressões mais cabulosas, beleza? Bom, na primeira aqui, ó, na festa de aniversário de Tubério, seus amigos Anfilóquio, Tobias e Élbio comemoraram respectivamente 2/7, 1/3 e 1/5 do bolo. Eles comeram. Caramba, hein? Se o restante do bolo foi comido pelo aniversariante, diga quais o mais e o menos gulosos deles, né? Então aqui eu acho que já não devia nem ter aniversário, né? Porque com esse nome aí, ó, Tubério, Anfilóquio, Tobias, Élbio, eu queria saber o nome do aniversariante. O aniversariante deve ser o Benjamin Button, mas vamos que vamos. O que vai acontecer? Eu tenho aqui 3 frações, tá? E o aniversariante pegou o restante. Cada fração tem numeradores diferentes, naturalmente, e denominadores diferentes. O que acontece? A parte do numerador, você pega um inteiro, você corta em partes iguais, né? E aí você vai ter a primeira noção mais básica de frações. Você pode entender que o numerador é a quantidade de pedaços que eu estou pegando. Agora, o denominador vai mostrar em quantas partes o inteiro foi cortado, né? E aí o que acontece? Quanto mais o inteiro, você sempre considera o mesmo inteiro. Quanto mais partes você corta, menor é cada pedaço. Então, comparar frações com denominadores diferentes é um pouco complicado, porque você vai na quantidade de pedaços, né, vamos dizer assim, mas cada pedaço tem um tamanho diferente. Então fica complicado fazer a comparação, porque você tem mais pedaços ou menos pedaços, mas o tamanho deles vai variar. Então, para você equiparar todos os denominadores, nós vamos fazer o MMC, beleza? Vou deixar aqui organizadinho. MMC entre 3, 5 e 7. E aí, nesse MMC, eu já vou dar uma dica do que fazer depois, tá? Agora, qual é o objetivo do MMC? Tem um conceito de frações, que é o conceito das frações equivalentes, tá? O que acontece? São frações que visualmente têm números diferentes, mas elas representam a mesma parte do todo. E como você obtém frações equivalentes? Digamos que você tem uma fração A sobre B, né? Se você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, você obtém frações equivalentes. Ou seja, o resultado, né, a parte representativa do todo vai ser a mesma, tá? E se você dividir também o numerador e o denominador pelo mesmo número, né, você também obtém uma fração equivalente à original. O segundo processo, geralmente nós chamamos de simplificação, tranquilo? Que é sempre obrigado a fazer. Então vamos lá, o MMC é para buscar o múltiplo comum a esses números do denominador para conseguirmos achar essa fração equivalente, e aí nós deixamos todos os denominadores iguais, e aí vamos que vamos. Bom, 3, 5, 7, decomposição em fatores primos. Então o primeiro é o 3, onde eu não consegui dividir, repete. 5, então aqui 1, e o 7 agora, 1, 1 e 1. Beleza. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 15, 105. Tranquilo? Então, o MMC vai ser 105. Então, puxando aqui, o primeiro é sobre 105. Agora, vem a grande questão. Quanto que eu devo multiplicar o 7 para dar 105? Aí você já pensa numa divisão. A dica que eu dou é a seguinte. Você olha para a decomposição. Você vê que aqui, ó, já tem um fator 7. E é o 7, e esse fator 7, você pensa que é esse fator 7 que está aqui. Então, você exclui ele. O que sobrou? 3 e 5. 3 e 5 é 15. Então, a meta aqui é multiplicar por 15. Então, eu faço 2 vezes 15, que dá 30, e 7 vezes 15, que dá 105. A fração 30 105 avos é equivalente a 2/7. Tá? É mais feia. 2/7 é mais bonitinho de enxergar, porque é uma fração irredutível. Mas aí o que acontece? Quando eu passo por 1/3, eu vou multiplicar por, aqui é o número 3. Então você exclui o número 3. Sobrou aqui o 5 e o 7. 5 vezes 7, 35. Então a multiplicação aqui é por 35.
Então, pronto. 35 vezes 1 vai dar 35, né? E 35 vezes 3 vai dar o 105. E por último, 1/5. Você exclui o 5, sobra o 3 e o 7. 3 vezes 7 é 21. Então, a meta aqui é multiplicar por 21. É automático, você não fica pensando em dividir, tal, é automático. 21 vezes 1, beleza? E 21 vezes 5, que também dá 105. Muito bem. Agora, o aniversariante, né, ele vai ter qual valor? Se eu tenho um denominador 105, eu penso que o meu inteiro, que é 1, né, ele vai ser equivalente a 105 avos. Ou seja, eu dividi em 105 partes iguais. E aí agora, o aniversariante é só você achar o que falta para chegar nesse inteiro. Então, eu vou fazer 105 menos esses valores somados. Então, é 30, 35, que dá 65, 65 mais 21 dá 86. Então, vai ser 105 menos 86. Se fosse 106 menos 86, a diferença ia dar 20. Como tem 1 a menos, a resposta é 1 a menos, é 19. 19, 105 avos, tá bom? E aí agora é só você comparar essas três frações, ó. A primeira, que é 30, 105. Segunda, 35, 105, que é a maior, né? 21, 105 e 19, 105. Então, o mais guloso, então vou botar aqui mais G, vai ser 35, 105, que é 1/3. Tobias, menino Tobias, ou velho Tobias, porque com esse nome Tobias já nasce velho, não tem como. Desculpa aí se tiver algum Tobias vendo, assistindo o vídeo, mas um abraço, mas fala aí, bota nos comentários, você conhece algum Tobias? Algum Elbio? Ou sei lá? E o menos guloso vai ser o menor, todos aqui, 19, é um aniversariante, é o 19 105 avos, que aí não tem uma fração equivalente original, então vai ser o aniversariante, beleza? Muito bem, a número 2, 3 corredores partem juntos do mesmo ponto para uma corrida em distância. Após 20 minutos, constatou-se que o primeiro corredor havia percorrido 2/3, o segundo 9/16 e o terceiro 5/8 do trajeto total. Pergunta-se nesse momento, qual dos três está mais próximo da linha de chegada, ou seja, quem correu mais, né, até agora. Novamente, 3 frações com denominadores diferentes, eu vou começar fazendo o MMC entre o 3, o 8 e o 16, tranquilo? Então vamos que vamos. Eu gosto sempre de fazer tudo organizadinho, né? E aí a gente vai testando sempre a prática. Ó, de cara dá para dividir por 3, mas antes dá para dividir por 2. Eu tenho sempre que manter a ordem crescente dos números primos. Então começa por 2, 3 por 2 não pode, repete. 8 por 2, 4, 16 por 2, 8, por 2 novamente. Vou dividir por 2 até não poder mais. Então vamos que vamos, né? Tentar fazer o mais rápido possível. E por 2 finalmente, 1, 1 e 3. E agora o 3 fechando, 1, 1 e 1. Tranquilo. Que número é esse? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Então o MMC entre 3, 8 e 16 é 48. O que vai acontecer com a fração? A primeira fração vai ser sobre 48. E aí, que número eu devo multiplicar? Veja, aqui eu tenho o número 3. E aqui nos fatores eu também tenho um número 3. Então, eu destaco esse número 3, vou fazer a conta com o restante. 2, 2, 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a meta é multiplicar por 16. Eu poderia pensar, né, ao contrário. 3 vezes quanto dá 48? 3 vezes 16. Talvez até ter que fazer a divisão, se você não conseguir pensar de cabeça. Mas desse jeito você só olha para o MMC e vai juntando os fatores. É mais econômico, né? Desgasta menos. Então, 2 vezes 16 dá 32. 3 vezes 16 dá 48. Então, foi. Muito bem. Na próxima aqui, ó, 9 e 16, né? No caso, o denominador vai ser 48. 16. 2, 2, 2, 2 dá o 16. Sobra apenas o 3. Então, a meta aqui é multiplicar por 3. 3 vezes 9, 27. Beleza, e a última aqui eu tenho 8. 48, né? 48 vezes 6 dá 48. Eu sei tabuada. Ótimo. Mas aqui, ó, também, ó. 2, 2, 2 é o 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Sobrou o que aqui? 2 e 3. 2 e 3 é o 6, tá? Então, você consegue, desse método, de você procurar os fatores no próprio MMC, você consegue fazer sem grande esforço. 5 vezes 6 dá 30. Beleza, então,
quem está mais próximo da linha de chegada, é quem foi mais longe, né? A maior fração, que é 32,48. Então é o primeiro corredor, aquele que correu até agora 2/3. Próxima, determine 3/4, 2/6, 2/7/12 de 120 caracóis. A gente sabe que o D vira vezes, esses dois aqui poderia ter sido D também, né? 3/4, D/6, D/7/12, D... Tananã. Um jeito básico de fazer é você calcular cada fração separadamente. 7/12, D 120, resultado, 6/5, D não sei o quê. Mas aqui a gente pode fazer direto de uma vez. Como o D vira vezes, e o 2 também vai virar vezes, isso aqui é tudo vezes. Então eu venho aqui, 3/4 multiplicado por 6/5, multiplicado por 7/12 e multiplicado por 120. O número 120 é um número inteiro e, como está tudo em fração, eu gosto sempre de manter tudo no mesmo padrão. Então eu vou colocar aqui um 120 sobre 1 e aí eu vou fazer a conta. Quando eu faço multiplicação de fração, eu devo multiplicar os numeradores, A vezes C, e multiplicar os denominadores, B vezes D. Porém, eu posso também simplificar. E a simplificação vai ser qualquer fator do numerador pode simplificar por qualquer fator do denominador. Basta você dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor e é sucesso. Então, rapidamente eu vejo aqui, 120 12 dá para cortar. 120 por 12 dá 10. Continuando aqui, 5 e 10 dá para cortar. 10 por 5 dá 2. 4. Sobrou 3, 6, 7 e 2. Eu vou multiplicá-los. Eu posso multiplicar em qualquer ordem. Então, por exemplo, eu posso pegar o 6 e multiplicar por 2. 6 vezes 2 dá 12. E aqui embaixo eu tenho 4. Então eu penso 12 dividido por 4 dá 3. Então eu venho aqui, corta tudo, aqui fica apenas 3. Todos esses que foram sumindo é como se fosse só um, né? Eu dividi em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, tudo 1. Todo mundo que cortou tudão é 1. Então pronto, agora eu vou multiplicar em cima por quem? 3, 3 e 7. Então 3 vezes 3 vezes 7 vezes 1, não tem nada. E embaixo 1, é tudo 1. Então pronto, é só isso. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 7 dá 63. Então aqui são 63 caracóis. No número 4 aqui temos uma expressão numérica. Na expressão numérica, aquele padrão, né? Padrãozão geral. Primeiro dentro de parênteses, depois colchetes e chaves. E entre as operações, primeiro potências ou raízes, depois multiplicação e divisão, o que vier primeiro, e depois adição e subtração, é só por último também adição e subtração, o que vier primeiro. Aqui eu tenho 1/3 menos parênteses, então eu deixo aqui, repito, sem o menor problema. Ocupo o tempo que precisar, ocupo o espaço que precisar. Agora aqui eu tenho 1/10 multiplicado por 4/3. O número 4 é par, o número 10 é par, então eu posso dividir os dois por 2. Então eu venho aqui, 10 por 2, sobra só 5. E 4 por 2, sobra o 2. Aí pronto, 1 vezes 2 é 2. 5 vezes 3 é 15. Eu já não preciso mais dos parênteses, porque não tem mais operação nenhuma a fazer, eu já posso focar na subtração. Na verdade, essa conta não precisava nem de parênteses, porque era uma multiplicação. Multiplicação já é prioritária, Não precisaria colocar o parênteses, para a prioridade do parênteses já era cumprida pela prioridade da multiplicação. Muito bem, agora aqui 1/3 menos 2/15, eu teria que fazer também o MMC entre 3 e 15. Mas, como são dois números apenas, o 15 é múltiplo do 3, você pode economizar o tempo do MMC pensando em quem multiplicar o 3 para dar 15, que no caso é o número 5, super fácil. Então eu penso aqui, automaticamente, vezes 5 e aqui em cima vezes 5, a noção da fração equivalente. 1 vezes 5 dá 5, 3 vezes 5 dá 15, pronto, eu já tenho aqui denominadores iguais, agora eu já posso fazer a subtração. Lembra, comparação, adição e subtração tem que fazer com denominadores iguais. Multiplicação e divisão não precisa. Então, subtrai 5 menos 2 dá 3 sobre 15. Eu não subtraio o denominador, porque o denominador, veja, fração de inteiro. O denominador representa
por qual parte eu dividi o inteiro. E o numerador indica quantas partes eu peguei do inteiro, né? Então deu 3/15, que dá para simplificar. Então eu venho aqui, divido em cima e embaixo por 3, porque ambos são múltiplos de 3. 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5, e fim. Bom, aqui determine o valor da expressão, né? Eu tenho uma expressão aqui, né, bem grande, né, bem assustadora, porém ela é composta de duas contas repetitivas, né? Então a gente só vai ter o trabalho de ficar refazendo a conta aqui. Na primeira eu tenho o número misto, que é esse número que tem a mescla da parte inteira com a parte fracionária, que é o 3 inteiros e 1/4. Para trabalhar com o número misto, eu vou pegar e vou multiplicar 4 vezes 3, tá? E depois eu somo por 1. Então eu vou fazer 3 vezes 4, o denominador não muda, continua sendo 4. Então eu vou ter 12 mais 1, 13, são 13/4. É claro que essa conta você pode fazer de cabeça, você deve fazer de cabeça. Então é sempre bom tentar fazer essas contas de cabeça. Eu escrevi só para ficar bonitinho, mas o foco é de cabeça. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. E aí pronto. 13/4 de 3 menos meio, e eu tenho 2/5 de 2 inteiros menos 3/4. O que vai acontecer aqui? O número 3, tá? Agora números mistos, agora eu vou escrever aqui números inteiros, tá? Para ficar no padrão. O número 3, eu vou imaginar que ele é 3 sobre 1. Bota no modelo de fração. Se é fração, bota no modelo de fração. Eu vou imaginar que é um 3 sobre 1. E aí, o que acontece? O que manda é o próximo denominador. Eu não vou ficar pensando em fazer MMC, porque é por 1, né? Então, é 1 e 2. Denominador 1, denominador 2. Eu não vou pensar nisso, eu vou pensar no 2 apenas. E aí eu já venho aqui e multiplico o numerador e o denominador por 2. Então, aqui, vezes 2, vezes 2. Então, eu tenho aqui 6 meios. Então, o número 3, automaticamente, eu já penso que é 6 meios. Então, o número inteiro com fração, não pense que vai te enrolar, ele vai te ajudar. E você tenta sempre fazer a conta de cabeça. Por exemplo, aqui o 2. 2 é 2 sobre 1. E o outro denominador é 4. Então, 2 sobre 1 vezes 4. Então, é 2 vezes 4 e 1 vezes 4. Dá 8 por 4. Né? É isso aqui que eu vou escrever agora. Fiz de cabeça, mas eu venho aqui, 2 sobre 1 vezes 4 vezes 4. 8 sobre 4. Eu posso fazer esse vezes pelo número que eu quiser, desde que em cima e embaixo seja o mesmo número. Né? Eu vou obter uma fração equivalente, eu vou obter uma fração igual à que eu tinha antes, ou seja, um número não muda. Mas, naturalmente, que eu vou escolher um número que me ajude. Né? Então, aqui, 8 sobre 4 menos 3 sobre 4, 3/4. Deixa quieto aqui, 3/4 vezes. Bom, 6, aqui, repete o denominador, beleza. 6 menos 1 dá 5. Tranquilo. E aqui agora, embaixo, eu tenho 2/5, né? Multiplicado. Agora, 8 menos 3 dá 5/4. Muito bem. Aí, veja bem. Olha, eu tenho aqui as multiplicações aqui em cima. 3 vezes 5, que dá 65. Aqui embaixo, 4 vezes 2 dá 8. Eu não pude simplificar nada. Porém, aqui embaixo, eu posso dividir. O 5 por 5 eu corto. Tchá, tchá. E 2 por 4 dá por 2. Então, 4 por 2 dá 2. Foi. Então, aqui embaixo ficou 1 vezes 1 e 1 sobre 2. Agora eu tenho uma divisão de frações. Para fazer uma divisão de frações, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 1 sobre 2 vai passar a ser 2 sobre 1. E aí, pronto, eu posso fazer a multiplicação normal. Estou percebendo que o 65 não dá para dividir nem por 8 nem por 1, mas o 2 e 8 dá para simplificar. Então, eu venho aqui, por 2, sobra 1. Por 2, sobra o 4 aqui embaixo. Aí, pronto. 65 vezes 1, 65. 4 vezes 1, 4. Fechou. Esse é o valor final. Se você quiser, né, como nesse exercício nós abordamos o número misto, quando é que o número misto vai aparecer? Toda vez que você tem uma fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador, tem a possibilidade de separar a parte inteira. E aí eu gero o número misto. 65
dividido por 4. 6 por 4 vai dar 1, sobra 2, né? Baixo 5, 25 por 4 dá 6. 6 vezes 4, 24, para 25 sobra 1. Quociente deu 16. Então, isso corresponde a 16 inteiros. O resto passa a ser o numerador. E o denominador continua o mesmo, 4. Então, 65 quartos é 16 e 1 quarto, tudo bem? Caso você não tenha entendido o processo, que 3 inteiros e 1 quarto vai virar 13 quartos, né? Como você pode interpretar isso graficamente? Eu tenho 3 inteiros. Então, aqui, ó, 3 inteiros. E aí eu tenho 1 quarto. Então, eu vou pegar 1 inteiro, mais 1 inteiro, igualzinho aos anteriores. E aí eu vou pegar 1 quarto, ou seja, eu vou dividir esse inteiro em 4 partes. E aí eu vou pegar uma parte, esse blackzinho aqui. Agora, por que vai dar 13? Eu vou imaginar a mesma coisa nos demais. Eu não dividi o último inteiro em 4 partes para pegar a fração? Então eu vou pegar os inteiros e vou dividir também em 4 partes. Você pega isso aqui tudo, são os inteiros, né? Vamos contar, ó. 4x sobre 10. Eu já estou multiplicando o numerador e o denominador por 2 para eu ter frações aqui com o mesmo inteiro. Eu tenho 13 partes ao todo. Cada inteiro foi dividido em 4 partes, então conta 4 pedaços. Por isso que eu faço 3 vezes 4. E eu somo 1, que esse 1 é esse 1 sozinho do inteiro, da parte do inteiro que foi pega ali, tá? Por isso que esse processo dos números mistos é suave e tranquilo de fazer. Tranquilo? É isso. Número 6, se x é igual a 8 21avos mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 3 quintos. Qual é o valor do x, né? Aqui eu tenho uma fração contínua. Eu vou fazer essa parte primeiro. Então, eu vou pensar que o número 1 é 1 sobre 1. Eu vou pegar essa primeira continha. O 1 é 1 sobre 1. E como aqui eu tenho 3 quintos, eu já vou pensar logo em vezes 5. Então, aqui é 5 sobre 5 mais 3 sobre 5. 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre essa parte aqui. 8 quintos. Agora, essa parte aqui, 1 sobre 8 quintos, eu penso na multiplicação de fração, que repete o primeiro, que é 1, né? Não é nem fração, mas repete o primeiro, e multiplica pelo inverso do segundo, 5 oitavos, beleza? Que vai dar 5 oitavos. Aí aqui, o que eu quero chamar a atenção para fazer a conta um pouco mais rápida? Ó, eu tinha 1 sobre 8 sobre 5. Repara, essa parte aqui de cima é 1 e aqui é 8. E esse 5 está perdido aqui. O que aconteceu com esse 5? Olhando para a resposta. O sobre 8 continuou igual, sobre 8, ó, sobre, ficou 8. E esse 5 foi lá para cima, né? Esse 5 veio aqui para cima, tá? Então, quando tiver uma fração como essa, você já sabe que você já pode pegar o 5 e jogar ele aqui para cima. Que é essa continha que eu faço aqui de um modo mais lento, tá? Então, maceteado, você pode pegar e fazer isso aqui. Agora, seguindo a continha, 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 5 sobre 8. Aí, de novo, o 1 é 1 sobre 1 e agora o denominador é 8. Então, eu vou pensar em 8 sobre 8 mais 5 sobre 8, que dá 13 sobre 8. E aí eu já faço o macetinho de novo. Esse 8, ele vem aqui para cima. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais 8 sobre 13. Agora já ficou só repetitivo, né? O 1 é 13 sobre 13 mais 8 sobre 13, que é 21 sobre 13. E aí o 13 vai para cima de novo, fica 13 sobre 21. Pronto, então essa parte gigantesca aí, né? Dá 13 sobre 21. Então, eu venho aqui agora, ó, x igual 8 sobre 21 mais 13 sobre 21. Ah, não acredito. 8, 21 mais 13, 21 é só somar. 8 mais 13 dá 21 sobre 21, que é igual a 1. A gente faz isso tudo para dar 1. A gente faz isso tudo para dar 1. 1! Número 7. Dividindo o numerador de uma fração por 16 e o denominador por 8, a fração fica... Tchanana. Muito bem. Não tem fração,
de verdade. Tem uma múltipla escolha, mas também a múltipla escolha não está focada em resposta, está focada em conta, né? Então meio que a gente está fazendo uma comparação. Eu vou fazer do jeitinho normal, né? Bem algébrico, e depois eu vou fazer de um jeitinho bem maceteado. Muito bem, então vamos lá. Dividindo o numerador de uma fração e denominador... Que fração é essa? Não sei. Então aqui ó, é A sobre B. E aí o que vai acontecer? Eu vou dividir o numerador por 16. Então isso aqui vai acontecer A dividido por 16. E B dividido por 8. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então eu vou pegar aqui que o A tipo é A sobre 1 e eu vou multiplicar pelo inverso. O 16 é como se fosse 16 sobre 1 e o 8 é como se fosse 8 sobre 1. Então o 16 sobre 1 vai ficar 1 sobre 16. E o B, mesma coisa, multiplicado por 1 sobre 8. Então eu vou ter A sobre 16 e aqui B sobre 8. Agora, de novo, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Né? Dá para simplificar, ó, 8 por 16, aqui dá 1, aqui dá 2. A vezes 1 é A. B vezes 2 é 2B. Mas eu vou botar assim. Então, eu estou deixando o A sobre B aqui certinho. Aqui fica vezes 1, né, sobre 2. Vezes 1 embaixo, vezes 1 em cima e vezes 2 embaixo. Isso aqui é o vezes meio. Olhando nas respostas, não tem vezes meio, né? Multiplicado por 2, dividido, não tem. Aí eu vou usar a mesma ideia da divisão de frações, só que usando a ideia, o princípio. Tipo, é vezes. Se eu inverter a operação, eu inverto para dividido. Mas isso altera o número. Aí eu inverto o número seguinte. O vezes invertir para dividido vai alterar o número. Para não alterar o número, eu inverto em seguida. 1 sobre 2, eu inverto para 2 sobre 1. Então, o que aconteceu? O A sobre B é a fração original. E ela está acontecendo o que depois? Dividido por 2. Então, a resposta aqui, ó, dividida por 2. Tranquilo? É isso. Uma outra maneira de fazer esse exercício é mais maceteado. Talvez assim, nem todos tenham coragem de fazer assim, mas é possível. Tem algumas questões em matemática que dá para fazer assim, chutando números. E qual é a dica que você tem que perceber? Qual é a deixa que o exercício te dá para você fazer isso? Questões comparativas, tá? Nessa questão eu estou fazendo uma comparação. Por quê? Eu não estou trazendo na resposta um resultado fechado. Deu 10, deu 20, deu 30. Eu estou falando um procedimento. Ou, de repente, uma comparação. 2 vezes maior, 3 vezes menor, né? Vai manter o mesmo número, vai aumentar tantos por cento. Aqui não, vai ficar multiplicado por 2, vai ficar dividido por 2, dividido por meio. Ou seja, o resultado que dá é um número lá. Nem está dando número porque só tem letra, mas tipo, deu um número lá. Você pega o primeiro número e vê a relação entre eles. É uma comparação. Então, quando é um exercício assim, você pode chutar números. E que número você vai chutar? Números convenientes. Se for uma questão dessa, tipo de dinheiro, de porcentagem, chuta R$100. Porque a porcentagem, geralmente a gente usa 100% como referência. Se você bota R$100, R$100 e 100% é o mesmo número. O mesmo número representa duas coisas. E aí você consegue comparar com facilidade. Aqui, como eu tenho que dividir por 16 e dividir por 8, eu vou pensar desses números. Pensa que a fração original é 16 oitavos. 16 oitavos é a fração que você inventou. Que número é esse? 16 por 8 é 2. Agora faz a conta que ele está pedindo. Divide o numerador por 16 e divide o denominador por 8. 16 por 16 é 1. 8 por 8 é 1 também. 1 por 1 é 1. O que aconteceu? Do 2 virou 1. Ou seja, dividir por 2. A mesma coisa que eu fiz aqui. Só que com número. Ah, mas você botou o número. Bota o número que você quiser. De um modo que seja coerente. Tipo, um número bacana para dividir. Tipo, 32. 32 também dá para dividir por 16. Ah, então agora eu vou manter o 8. Pronto. 32, ó, 32 dividido por 8 dá 4. O que vai acontecer aqui? 32 por 16, 8 por 8. 2 sobre 1, que é 2. Olha lá, 4 caiu para 2. Metade, dividir por 2. Não importa, invariavelmente a resposta é dividida por 2. Beleza? É uma outra dica aí. Chuta o número e faz. É claro que só dá para fazer isso quando ele não dá o número, que aí também é uma questão de comparação, né? Ele não dá o número e pede uma comparação. Aí você chuta e faz.
Beleza? Treina isso, né? Desbloqueia esse medo. Beleza, número 8. Em uma calculadora, a tecla de divisão está quebrada. Tá. Se você precisasse dividir um número por 40, usando esta calculadora, deveria então multiplicado por quanto? Então, beleza, não posso dividir, né? O certo aqui é ter um número e aí eu vou dividir por 40. Vou multiplicar. É a ideia da inversão. Eu vou dividir? Não, vou multiplicar. Eu inverti a operação. Para não alterar nada, eu vou inverter o número. 1 sobre 40. Mas só que a gente não escreve 1 sobre 40 na calculadora. A não ser que eu tenha uma calculadora científica, dá para fazer. Mas finge que você só tem aquela calculadora básica. Hoje em dia ninguém tem aquela calculadora básica, né? Todo mundo que tem celular já tem a calculadora básica e a científica ao mesmo tempo. Muito bem, mas aí eu vou transformar esse 1 sobre 40 em algum número decimal, tá? Então aqui é a fração, eu vou jogar para decimal. Só que eu tenho preguiça. O jeito direto de fazer é 1 dividido por 40. Só que eu tenho preguiça de dividir, não quero dividir. Eu vou fugir da divisão. Eu vou tentar usar frações equivalentes e denominadores tipo 10, 100 mil, que aí é só andar com a vírgula. Eu vou multiplicar por 10. Aí eu vou ficar com 10 sobre 400. Agora eu vou dividir por 4. 400 por 4 dá 100, denominador que eu queria. Agora, o 10 por 4, aí essa conta tudo bem, dá para eu fazer. 10 por 4 dá 2, 4, 2, 8, para 10 sobra 2, bota um zerinho, a vírgula, essa é de boa. 20 por 4 é 5, muitos aqui até já saibam de cabeça. Você já sabia de cabeça que 10 dividido por 4 dá 2,5? Se já sabia, me fala aí. Escreve aí nos comentários. 2,5 por 100, agora é só andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então eu venho aqui, ó, uma casa, 2 casas e a vírgulazinha. Espaço vazio completa com 0. Então, ó, 0,025. Então eu vou multiplicar aqui por 0,025. Então dividir por 40 é o mesmo que multiplicar por 0,025, beleza? É isso. Agora vamos começar os problemas. Você tem que ler, tem que montar o que você vai fazer. Beleza, em um campo de futebol, o jogador Bromário fez 21 gols, o equivalente a 3/5 do número de gols marcado pelo jogador Bedmundo. Eu acho que quem inventou essa questão aqui, acho que ele era vascaíno, hein? Porque Bromário é Romário, e Bedmundo é o Edmundo, mas tudo bem. Quantos gols marcou o segundo jogador? Quantos gols marcou o Bedmundo? Então o Bedmundo tem quanto aqui? Bedmundo tem, sei lá, X. Não sei quanto é X. Aí sim, o foco é o Bedmundo. Então o Bedmundo marcou X. O Bromário fez 21 gols, que é 3/5 do Bedmundo. Então, tipo, 3/5 de X é igual a 21. Tá? 3/5 de X é igual a 21. O D vira vezes, beleza, já botei um pontinho aqui. O X é X sobre 1, né? E aqui é 3/5, pronto, vezes, igual a 21. Multiplicação de frações, 3x sobre 5 igual a 21. O 21 não é fração, mas finge que seja. 21 sobre 1. Aqui, ó, tem uma questãozinha de proporcionalidade. Eu vou multiplicar cruzado, ficando 3x vezes 1, que é 3x, 5 vezes 21, que dá 105. Então, x é igual a 105 por 3, que vai dar 35. Então, são 35 gols. O Bedmundo marcou 35 gols e o Romário 21. Olha, para quem entende de futebol, sabe que essa situação é meio irreal, né? Porque, pô, Romário mete gol pra caramba. Agora, eu posso fazer de um outro jeito. Nem sempre eu vou ficar dando várias formas de resolução, mas essa aqui é a maneirinha, pensa só. Eu posso fazer só em frações assim, ó. 3 sobre 5 é o valor correspondente a 21, né? Aí, o que acontece? Como eu estou lidando com uma fração 3 sobre 5, eu tenho um inteiro que foi dividido em 5 partes e eu peguei 3. Pegando essas 3 partes, eu tenho o 21, tá? Então, eu penso só em 3 partes. E aí, qual é a meta? Eu chegar em uma parte só. Então, eu imagino dividir por 3.
Então, é o numerador só, que eu quero saber uma parte. Então, dividindo por 3, eu fico com 1 sobre 5. Isso não é fração equivalente, tá? Não estou fazendo fração equivalente, eu estou dividindo para encontrar uma parte só. E aí, para isso, eu vou fazer o mesmo aqui na parte numérica, dividido por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Então, aqui 1 sobre 5 vai corresponder a 7, né? Que aí aqui é uma parte. Aí pronto, agora eu quero um inteiro, né? O inteiro são 5 partes, 5 sobre 5, né? Então aqui, ó, inteiro, que são 5 partes. Ah, então o inteiro sempre é 5 partes? Não, o inteiro sempre é o número de partes correspondente ao denominador. Então, do 1 para 5 eu multipliquei por 5, para não alterar, aqui eu multiplico por 5 também. 7 vezes 5, 35, eu chego no mesmo, tá? Tudo bem? É isso. Vale a pena fazer pelo jeito só de fração, 100%? Às vezes vale, tá? Mas é importante saber o jeito com equações, porque é aquilo. E às vezes eu tenho um problema muito complexo, que aí não tem para onde fugir. Então é importante a gente saber fazer equacionando, né? Que aí você tem um ferramental muito maior. Número 10. Carlos só pode pagar 5/12 de uma dívida. Se possuísse mais 10.200, poderia pagar 70% dessa mesma dívida. Quanto Carlos devia? Então vamos lá. A dívida eu não sei qual é, tá? Então a dívida eu vou dizer que é X. Pronto. Então Carlos só pode pagar 5/12 da dívida. Então 5/12 de X. Pronto. Se possuísse mais 10.200, mais 10.200, né? Ele poderia pagar 70% dessa dívida. Então, 5/12 de X com mais 10.200 corresponde a 70% de X. 5x sobre 12 mais 10.200, né? E aqui 70% é 70 por 100, né? 70x por 100. Fração, bota aqui ó, sobre 1 direitinho, né? E vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer o MMC 12 e 100. Por 2 dá 6,50. Por 2 dá 3, 25. Por 3, 1, 25. 5, 5, 5, 1. 12 vou multiplicar por quanto? Ó, usa aquele macetinho que eu falei lá no início, lembra? O 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então aqui já tem 12. Então sobra quem? 5 e 5. Então é 5 e 5, é 25. Então aqui, ó, 25 vezes 5x. Então vai dar 125x. Mais, agora 1. 1 aqui não tem para onde correr, vai ser tudo. Por curiosidade, quanto é que dá isso aqui? 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 5 dá 25. 4 vezes 25, 100. Com 3, 300. Essa conta dá 300. O MMC é 300, só por curiosidade. Às vezes eu nem preciso saber exatamente o MMC, eu já vou fazendo o manejo ali sem nada, né? Então aqui, ó, 10.200 vezes 300. Ó, uma dica, eu não vou fazer essa conta. Eu vou deixar de um jeito que vai me facilitar. Eu não estou escrevendo os denominadores, já que eu fiz o MMC na equação inteira, eu não preciso dos denominadores. Agora aqui o 100, 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 5 é 25, 4 vezes 25 é 100. Então, o 100 já está aqui ó, no 2, 2 e no 5, 5. Sobra o 3. Então, aqui eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 70 dá 210. 210x. Muito bem. Agora, passando para lá, passando para cá, né, eu vou jogar para lá. 125. O 10.200 vezes 300, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever isso daqui assim, ó. 102 vezes 3 vezes 100 vezes 100. Eu vou fugir da multiplicação. Eu botei os números na frente e os vezes 100 para lá. E agora aqui, ó, 210x menos 125. Bom, 210 menos 125 dá 85. Só que assim, eu vou escrever invertido. Eu gosto de colocar o x antes do igual. E aí, só que eu não vou passar para lá, passar para cá mudando o sinal. Eu só vou inverter usando a propriedade reflexiva da equação. A igual a B, B igual a A. Mudo todo mundo de ordem que não tem problema. Então, 210 menos 125 vai dar 85x. E aqui eu deixo do jeito que está. 102 vezes 3 vezes 100 vezes 100. Agora eu vou passar o 85 dividindo.
E aí, olha a magia. O 85 dá para dividir por 5. 85 por 5 dá 17. Então, é 5 e 17. Então, eu venho aqui, ó, 5 vezes 17. Fazendo isso, eu vou simplificar ao invés de dividir. Ó, 5 com 1 dos 100. Sobra aqui 20. E agora o 102 e 17, que dá para fazer. 102 dividido por 17, ó, dá 6. Confia, olha, 17 vezes 6. 6 vezes 7, 42, vai 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. 102. Qual foi o macete aqui, né, para chutar? O número é 17. E aqui o final do número é 2. Então, eu pensei rapidamente 7 vezes quanto que dá algum número com final 2, tá? É uma conta que inicialmente você pode achar que é muito confusa. Mas quando você aprende essa manha, você se acostuma a fazer isso, você tem muita facilidade. Por quê? Eu pensei rapidamente assim, 6 vezes 7 dá 42, né? 6 vezes 7 é 42. Então, se 102 por 17 der certo, vai ter que ter alguma coisa com 6. Então, eu chutei 6. E assim vai. Se tivesse terminado com 8, 4 vezes 7 dá 28. Então, de repente, alguma coisa com 4, né? Que aí dá os 28. E assim vai. Pronto. Aí agora o que eu tenho aqui? O x vai ser 6 vezes 3 vezes 20 vezes 100. Beleza. Então aqui, ó, pimba. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 2, 36. E aí eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 36 mil. Então, o valor da dívida, Carlos devia quanto? 36 mil. Devendo muito, hein, Carlos? Pô, segura a onda aí, hein? Número 11. As despesas mensais de um funcionário são 3/5 do ordenado com aluguel de casa, 3/4 do resto com outras obrigações. Além destes gastos, ainda tem que pagar 540 por mês de compras feitas pela esposa. Como seu ordenado não cobria todas essas despesas, um funcionário teve que fazer um empréstimo mensal de 200 até que liquidar a dívida total da esposa. Qual o ordenado do funcionário? Pô, não gostei dessa questão não. Eu vou fazer uma modificação aqui, tá? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Por mês das compras feitas pela esposa. E aqui, a dívida total da esposa. Esse negócio de que a esposa dá prejuízo pro cara, dá não sei o que pro cara, isso já passou, né? Isso aí é uma visão muito antiga. Eu vou pensar no seguinte, ó, pagar por mês de compras feitas por ele. É ele, o funcionário que se arrebentou, não foi a esposa do funcionário, não. Esquece esse pela esposa. E aqui, fazer um empréstimo mensal até liquidar a dívida total, a sua dívida total. Então pronto, é o cara, é o funcionário, tudo é o funcionário, não vai botar a culpa na esposa não, hein? Então vamos que vamos. As despesas mensais de funcionários são, qual é o ordenado do cara? Então vamos dizer que o ordenado do cara é igual a x. Então eu tenho aqui, ó, 3/5 de x, 3x sobre 5, isso é aluguel. Aí o resto, olha, se 3/5 foi gasto, o inteiro é 5/5, então é 2/5. Então, eu já boto aqui 2/5 de x é o resto. Se 3x sobre 5 é o aluguel, 2x sobre 5 é o resto. E aí, é 3/4 do resto com obrigações. Então, as obrigações vai ser 3/4 de 2x sobre 5. Aqui dá 1, aqui dá 2, dando aqui 3x sobre 10. Agora, olha a manha aqui. 3x sobre 10. Como aqui já está sobre 10... e aqui é 2x sobre 5, eu já vou pensar que isso daqui é 4x sobre 10. E aqui o aluguel, 6x sobre 10. Então, tudo mais ou menos já está num padrão que vai me facilitar na frente, tá? Aí agora vamos ler. As despesas mensais de funcionários são 6x sobre 10 do aluguel e 3/4 do resto com outras obrigações, que vai dar 3x sobre 10. Além desses gastos, ainda tem que pagar 540 por mês de compras feitas por ele.
como seu ordenado não cobria todas as despesas, o funcionário teve que fazer um empréstimo de R$200 até liquidar sua dívida total. Qual seria o ordenado do funcionário? Então, o que está acontecendo aqui? O que ele gasta por mês? Né? O que ele gasta por mês? 6x sobre 10 com aluguel. Ele gasta 3x sobre 10 com outras coisas lá. E isso aqui dá 9x sobre 10. Então, o que sobrou para ele? 1x sobre 10. Né? Porque o aluguel é x, que também pode ser visto como 10x sobre 10. Então, esse dinheiro aqui que sobrou, né, é o que está envolvido aqui com esse 540. Então, o que tem que acontecer? Esse x sobre 10, que é o dinheiro que sobrou, ele tem que juntar R$200 que ele pegou emprestado para poder pagar os 540. Né? O dinheiro que ele tinha, o dinheiro que sobrou para ele, não era suficiente para pagar os 540. Né? Ele precisava de mais, R$200. Então, o x sobre 10, que é o dinheirinho que sobrou do salário dele, ordenado, mais 200, que é o dinheiro que ele pegou emprestado, vai dar os 540. Então, x sobre 10 vai ser igual a 540 menos 200. Então, x sobre 10 vai ser igual a 340. Né? 340. Bota que é sobre 1. Então, x vezes 1 igual 340 vezes 10, que vai dar 3.400. Então, o salário dele, o ordenado dele é de R$3.400, tá? E tira a esposa desse negócio aí. Foi tu que arrumou dívida do tigrinho aí, você que lute. Número 12. Um pedreiro levanta um muro em 12 dias e outro executa o mesmo serviço em 4 dias. Em quantos dias os dois juntos levantarão um muro idêntico? Bom, aqui, essa questão, normalmente, né, se fosse uma questão de concurso, eu tomaria um pouquinho mais de cuidado com algumas coisas. Por exemplo, o pedreiro levanta um muro em 12 dias. Eu vou partir do pressuposto de que ele está trabalhando regularmente todos esses dias e está trabalhando mais ou menos igual, como se fosse um robozinho, né? Tipo, ele não vai ter um dia que só vai trabalhar um pouquinho, aí o outro dia ele vai trabalhar muito mais. Ele está meio que trabalhando igual, né? E a outra pessoa faz o serviço em 4 dias também trabalhando igual. É claro que a pessoa que faz um serviço em 4 dias trabalha muito mais acelerado do que uma pessoa que faz em 12 dias, né? Mas, entre elas, cada uma trabalha igual, no seu ritmo, e os ritmos são diferentes. E aí, como é que eu vou resolver uma questão dessas, que é toda diferente, né? Eu vou pensar não no trabalho do pedreiro, mas eu vou pensar em dias. Então, o pedreiro 1, né, ele faz o serviço em 12 dias. Então, ele faz 1 sobre 12 por dia. Ele faz 1/12 por dia. É como se todo dia ele trabalhasse 1/12. Ao final dos 12 dias, ele completa o 1 inteiro. E o pedreiro número 2, ele trabalha 1/4 por dia. Agora, para manter aqui o padrão, 1/4, eu vou multiplicar, para achar a fração equivalente, eu vou multiplicar por 3. Então, eu vou ficar com 3/12, beleza? Então, os pedreiros juntos, né, eu vou ter pedreiro 1 e pedreiro 2 somados, eu vou ter 1/12 somado com 3/12. Viu? Eu automaticamente já igualei os denominadores para eu pensar com mais facilidade. E isso já me facilitou. Então, agora eu tenho aqui 4/12 por dia. Então, eles juntos trabalham 4/12 por dia. Agora, você tem duas opções, tá? Para poder fechar esse exercício. Né? Já é até meio automático. O que vai acontecer? Você pode pensar, né? Primeiro dia, 4/12. Segundo dia, mais 4/12. Terceiro dia, mais 4/12. Juntando tudo, já dá os 12/12 e fim. Então, o cara leva 3 dias para fazer. Os dois juntos levam 3 dias para fazer. Isso é uma forma de fazer. Outra forma de fazer é você pegar o inteiro, né? Porque, o trabalho vai ser distribuído entre os dias. Então, a distribuição, normalmente, na matemática, a gente interpreta como divisão. Então, o muro é 1/12, que vai ser dividido por 4/12.
tá? Vai ser dividido pelos dias. O trabalho do muro vai ser distribuído pelos dias, né? Então, o inteiro, que é o muro, vai ser dividido por 4 dozeavos, que é o trabalho dos dias. Então, 1 dividido por 4 dozeavos, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 12 por 4, 12 dividido 1 vezes, não altera, né? 12 por 4 dá 3, né? Então, pronto, 3 dias do mesmo jeito, tá? Você pensa desses dois modos, tranquilo? Nem sempre dá para pensar somando, né? Quando os números são muito grandes ou dá uma resposta muito grande, e somando fica meio inviável. Aí a divisão fica mais direta. Muito bem. Uma torneira enche um tanque em 12 horas e outra em 18 horas. As duas juntas encherão o tanque em... Tchananana. Muito bem. Então, ó, mesma coisa. Eu tenho duas torneiras, né? Diferentes, né? Elas têm fluxo diferente, tanto porque leva tempos diferentes para encher. Então, a torneira 1, ela leva 1 dozeavos por hora. Tanque, né? Então, digamos que o tanque eu chame de T, né? Então, a torneira 1 é 1 dozeavos, ou você pensa T sobre 12. E a torneira 2 leva 18 horas. Então, é 1 18avos por hora, ou T sobre 18. Agora, o que acontece? As duas juntas encherão o tanque em... Então, vai ser torneira 1 mais torneira 2. 1 sobre 12 somado com 1 sobre 18. Vou fazer o MMC rapidinho, tá? O MMC vai dar 36. 12 para 36 multiplico por 3 e 18 para 36 multiplico por 2. Então é 3 mais 2 36avos, que dá 5 36avos. Então agora eu pego aqui, ó, 1 inteiro, né? Dividido por 5 36avos. 1 multiplicado por 36 quintos, que é 36 quintos. Aí, de novo, vem a situação. Eu vou dividir 36 por 5 para ver quanto dá? Posso fazer. Ou eu posso fazer um cálculo preguiçoso, que é usar fração equivalente. Eu multiplico por 2. Por que 2? Por causa disso aqui, ó. 36 por 2 dá 72. Mais aqui embaixo, 5 vezes 2 dá 10. Eu multiplico para achar uma fração equivalente com 10 100 mil, por exemplo, que aí fica tudo mais fácil. Então, 72 por 10 dá 7,2 hora. Hora e minuto? Não, só ali, ó. Cadê? 15 horas, menos 6, mais de 8, entre 6 e 8 horas. Então, tá aqui, letra D, entre 6 e 8 horas. 7,2 horas. E assim, se você quiser saber em minutos, né, são 7 horas. Agora, quantos minutos? São 2 décimos de hora. 1 hora são 60 minutos. Então, são 2 décimos de 60, tá? Não é em 100. 7,2 horas não são 7 horas e 20 minutos. É 0,2 de 60. Então, corta o 0 com 60. 2 vezes 6 dá 12. Então, são 7 horas e 12 minutos. 14. Uma torneira pode encher um reservatório em 6 horas e um ralo pode esvaziá-lo em 9 horas. Estando o reservatório vazio, abre-se simultaneamente a torneira e o ralo. Se esse reservatório é um paralelepípedo de altura 12 metros, após 3 horas, a que altura se encontra o nível da água em seu interior? Olha, essa questão aqui tem muitas camadas. A primeira camada que eu quero falar é sobre a geometria espacial. Eu tenho aqui um paralelepípedo. Nesse paralelepípedo, né, você tem uma regularidade com relação à quantidade de água que vai entrar nele, né, com relação à subida de nível. Quando você tem um nívelzinho aqui de água, né, essa quantidade de água vai levar um determinado tempo. Se eu pegar a mesma altura aqui, em outro momento, vai ter a mesma quantidade de água, tá? O nível da água vai subir regularmente. Não é, por exemplo, tipo assim, você pega uma garrafa PET, ela sempre dá uma afunilada. Se você prestar muita atenção, quando você está enchendo a garrafa PET de água, está ouvindo um barulhinho. Aí ele vai... O barulhinho é mais ou menos igual. Quando pega o funil, ele faz assim, ó. Aí sobe muito, acaba muito rápido, né? O nível da água sobe muito mais rápido. Por quê? Porque você tem uma irregularidade no corpo do objeto, porque o objeto vai estreitando. Enquanto o objeto está com a mesma largura ali direitinho,
O nível da água sobe igual, você escuta que é igual. Quando ele começa a afunilar, ele começa a fazer um barulho diferente, você sente que está aumentando a velocidade. Então, a questão de ser um paralelepípedo significa que a altura, a quantidade de água vai gerar uma altura, um crescimento na altura regular, igual. Muito bem. Então, agora vamos lá. Uma torneira enche o reservatório em 6 horas. Então, você tem aqui 1/6 por hora. E isso é positivo, porque eu estou ganhando água, estou enchendo, estou colocando água. Agora, o ralo esvazia em 9 horas. Então, é 1/9 por hora. Então, é mais 1/6 por hora e menos 1/9 por hora. Menos 1/9, porque é ralo, está tirando a água. Então, o que eu faço aqui agora é 1/6 com 1/9, aí no caso é menos, tá? Então, você tem 1/6 menos 1/9, isso aqui vai me dar um MMC de 18, tá? Então, 6 para 18 eu multiplico por 3, e 9 para 18 eu multiplico por 2. Então, subtrai 1/18 por hora. E aí eu vou ter após 3 horas. Então, eu venho aqui, ó, após 3 vezes 1/18, que corresponde a 1/6 do reservatório, tá? 1/6 do total. Após 3 horas, eu tenho 3 vezes 18, cortou aqui, né? E eu tenho a altura de 12 metros. Agora sim eu vou na resposta final. Se a altura é de 12 metros, então é 1/6 de 12. 1/6 vezes 12, corta de novo, dá 2, então são 2 metros. São 2 metros de altura do nível de água. Número 15 e última, né? Uma torneira enche um tanque em 12 minutos, enquanto uma segunda torneira gasta 18 minutos para encher o mesmo tanque. Com o tanque inicialmente vazio, abre-se a primeira torneira durante X minutos e ao fim desse tempo fecha-se essa torneira e abre-se a segunda, a qual termina de encher o tanque em X mais 3 minutos. Calcule o tempo gasto para encher o tanque. Então eu tenho aqui, ó, a primeira torneira é 1/12 por minuto e a outra é 1/18 por minuto. Beleza? Então a primeira é 1/12 e a segunda é 1/18. Agora, eu abro a primeira por X minutos. Então, vai ser X sobre 12. E eu abro a segunda por X mais 3 minutos. Então, eu vou ter X mais 3 por 18. E aí, completando, eu fecho a conta com esse total. Que isso tudo vai ter que dar o 1 inteiro, né? Isso tudo vai ter que dar 1 inteiro. Então, resolvendo essa equação, eu vou fazer MMC entre 12 e 18, eu já sei que vai dar 36, né? O MMC entre 12 e 18 dá 36. E é mesmo? Faz a conta aí. Então, pronto. Eu vou ter aqui 36, 12 para 36 é vezes 3, então eu vou ter aqui 3x. Eu vou ter aqui 18 para 36 é 2, então vezes 2. Vezes 2 aqui. E aqui eu vou ter 1, que é 1 sobre 1, vai ser 36. Então, 36 por 36. É tudo sobre 36, eu vou ignorar. E aí agora eu fico com 3x, eu fico com 2x mais 3 e eu fico com 36. Então, aqui eu faço uma distributiva rapidinho. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Igual a 36, equaçãozinha simples, passa para lá, passa para cá, soma o que puder, 3x mais 2x dá 5x, 36, o 6 passou para lá, menos 6, 5x é igual a 30, ou seja, x é igual a 30 por 5, x é igual a 6. 6 o quê? 6 minutos. Calcule o tempo gasto para encher o tanque. Então, a primeira torneira foi x, a segunda torneira foi x mais 3, então, o tempo é de x mais 3, que é 6 mais 6 mais 3, que são 15 minutos. 15 minutinhos. Então, fechamos essa lista de frações. Muito obrigado. Compartilhe com seus colegas essa lista. Volte sempre nessa lista quando você tiver uma dificuldade de trabalhar com frações. O ideal é que você sempre tente fazer os exercícios sem auxílio, né?
Você viu o vídeo, guardou, entendeu como é que é, dá um tempo, tenta fazer o exercício sem olhar a resolução, tenta de repente fazer de outros modos, né? A matemática ela é muito criativa, você consegue encontrar a mesma resposta com vários caminhos diferentes, né? Procure o jeito melhor de você pensar, refletir o conteúdo e navegue pelo meu canal. Procure os outros vídeos relacionados com frações, ou também tem vídeo de equação, tem vídeo das matérias do ensino médio em geral. Então é isso, galera. Vamos estudar matemática. Um grande abraço a todos. Fui!